Na aula passada, vimos que a abolição da escravidão foi um dos fatores que ajudaram a derrubar a monarquia e a instaurar a república no Brasil. Mas o que será que aconteceu com os negros libertos? É disso que vamos falar nessa aula. A abolição da escravidão em 1888 libertou os escravos, mas não rompeu com a mentalidade escravista e racista da época. Assim, o Brasil entrou no período republicano com uma estrutura social e econômica marcada pela marginalização dos negros. Esse impedimento de integração se deu primeiramente por conta da Constituição de 1891, que dizia que os negros tinham direito ao voto, mas somente se forem alfabetizados, e como a maioria deles eram analfabetos, eles não podiam votar. No campo educacional, não houve políticas de inserção dos negros na escola pública. Eles conquistaram o direito à educação, mas não foram criadas condições materiais para que eles usufruíssem desse direito. Outro fator que marginalizou os negros libertos foi a falta de trabalho. Os fazendeiros e as indústrias preferiam contratar os imigrantes europeus em vez dos negros. Eles afirmavam que os negros eram preguiçosos e não eram confiáveis. Sem emprego ou sujeitos aos trabalhos mais precários e mal remunerados, os ex-escravos foram viver em habitações improvisadas em cortiços e favelas. A mentalidade escravista repercutiu também na marinha. A maioria dos marinheiros de baixa patente eram negros ou mestiços e recebiam baixos salários, eram mal alimentados e recebiam castigos físicos, penalidades que, apesar de proibida, continuava sendo praticada. Em novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Menezes recebeu centenas de chibatadas diante do restante da tripulação. Indignados, os marinheiros de 2 encouraçados, que eram as embarcações atracadas no Rio de Janeiro, se rebelaram. Sob a liderança do marinheiro João Cândido, eles assumiram o controle dos navios e exigiram o fim dos castigos corporais na marinha, bem como o aumento salarial e melhorias nas condições de trabalho. Caso não fossem atendidos, bombardeariam a capital federal. Eclodia assim a revolta da Chibata. O então presidente Hermes da Fonseca, que governou entre 1910 e 1914, aceitou negociar e os castigos corporais foram proibidos e os rebeldes anistiados, ou seja, foram perdoados. Porém, 2 dias depois, após o fim da revolta, os líderes foram presos, fuzilados ou mandados para o Acre, forçados a trabalhar na extração do látex que produz a borracha. Os negros também procuraram lutar contra a discriminação racial por meio da preservação de suas expressões culturais, religiosas, como a capoeira, o samba e o candomblé. A capoeira, cujos primeiros registros datam do início do século XIX, é uma prática cultural que mistura luta, dança, canto. Em 1890, a prática da capoeira tornou-se crime previsto por lei, com pena de 2 a 6 meses de prisão. Mesmo assim, os negros não deixaram de praticá-la e nos fins de 1930 ela deixou de ser um crime. Em 2014, a capoeira foi reconhecida como um patrimônio cultural e imaterial da humanidade pela Unesco. Já na música, o samba é uma das principais expressões culturais negras que existe, pelo menos desde o final do século XIX. Por meio das rodas de samba, as comunidades afrodescendentes criaram espaços de diversão, troca de experiências e redes de solidariedade. Porém, assim como a capoeira, os sambistas também foram perseguidos. A repressão, contudo, não impediu que o samba ganhasse cada vez mais espaço, inclusive entre os brancos. Outro símbolo da resistência negra é o candomblé. A princípio, o culto aos orixás era realizado às escondidas, pois religiões de matriz africana eram perseguidas. Só no começo do século XX que começaram a surgir os primeiros terreiros de candomblé no Rio de Janeiro. Assim como no caso da capoeira e do samba, os espaços de sociabilidade criados pelo candomblé permitiram aos negros preservar manifestações dos seus antepassados e reafirmar a sua identidade.